Vamos lá, hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Theo Takar já está chegando por aqui, editor-chefe do BDM Online, por ordem de grandeza. Qual que é o principal destaque do dia aí para a agenda da Rosa, meu querido? Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Teremos algumas reuniões importantes aí para acompanhar ao longo dessa terça-feira, né? O governo vai promover daqui a pouco, às 10 da manhã, um encontro de empresários aí de diversos setores industriais com os membros do Comitê Interministerial criado para discutir as propostas de negociação da tarifa de 50% anunciada na semana passada por Donald Trump. O grupo é liderado pelo vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e composto também pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Mauro Vieira, de Relações Exteriores, e o Fernando Haddad, da Fazenda. Às 2 da tarde, uma segunda rodada de conversas desse comitê será feita aí com os empresários do setor do agronegócio, com a mesma finalidade, definir uma estratégia de resposta do Brasil às tarifas. O Alckmin tem defendido aí o diálogo com os americanos, né? Segundo ele, uma proposta de acordo sobre as tarifas foi enviada aos Estados Unidos em maio, mas o Brasil não obteve resposta. A orientação do presidente Lula para o comitê é para agir com firmeza e serenidade e avançar nas negociações. Mas o presidente não descarta adotar medidas de reciprocidade se as possibilidades se esgotarem. A Alckmin negou ontem de tarde os rumores que chegaram a circular no mercado de que o governo estudaria aí pedir uma prorrogação do prazo para negociar com os Estados Unidos, né, que teoricamente vence em 1º de agosto. Assim também como negou a ideia de pedir a redução da tarifa de 50% para 30%. Segundo ele, o governo vai ouvir primeiro o setor produtivo para então definir uma estratégia de negociação. Além dessa reunião do governo federal, que acontece lá em Brasília agora de manhã, o governador Tarcísio de Freitas também marcou um encontro com empresários aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, quase no mesmo horário, às 9h30 da manhã, e com o mesmo objetivo. O encontro promovido por Tarcísio e pelo empresário Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, deverá ter a participação do chefe da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, com quem, inclusive, o governador conversou na sexta-feira. Vale destacar que o Tarcísio tem se movimentado ativamente aí nos últimos dias contra as tarifas, na tentativa de se livrar da imagem que passou na semana passada, quando culpou o presidente Lula pela taxa anunciada por Trump e ainda defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, Débora. É isso, vamos ver, vamos aguardar. E, Theo, temos outra coisa importante aí acontecendo hoje, que é justamente STF, né? A pauta lá do STF hoje por causa da questão do IOF, não é isso? Pois é, né? Tem mais reunião para hoje. Está marcada para as 3 da tarde a audiência de conciliação lá no Supremo entre o governo federal e o Congresso sobre essa novela, né, esse impasse do IOF. A audiência vai ser presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, o relator da ação movida pelo governo, que pede para manter o decreto presidencial que aumentou o imposto. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não vai nessa audiência, mas será representado pela Advocacia do Senado. O ministro Fernando Haddad também não deve comparecer e vai ser representado pela Advocacia Geral da União. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ontem que o governo insistirá na manutenção do decreto de Lula, que elevou a alíquota do IOF, para cumprir o arcabouço fiscal. Segundo o Costa, né, o decreto está regular e o governo não fará negociação sobre esse tema. Conforme a apuração do jornal o Globo, líderes da Câmara já discutem aí um meio-termo para essa questão do IOF, defendendo que as operações em que o tributo já era cobrado podem ter aumento de alíquota, desde que o imposto seja descartado sobre as operações que eram isentas, né, que eram isentas até hoje. A saída já estaria sendo negociada entre parlamentares e a Fazenda, embora o discurso público seja outro. Nos bastidores, os aliados de Lula reconhecem que a anulação parcial do decreto é bastante provável. Enquanto isso, lá na Câmara, Hugo Mota indicou que pode votar nesta semana um pedido de urgência de um projeto de lei que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, de autoria do deputado bolsonarista Carlos Jordi, do PL. Pela proposta, a lei de responsabilidade passaria a incluir a redução permanente das despesas como uma medida de compensação à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Ou seja, está mandando o governo sempre reduzir despesas. O líder do governo, o deputado José Guimarães, já disse que o governo é contra essa matéria, mas ouviu de Mota que é apenas o pedido de urgência e que o projeto que tem relação aí com a questão das isenções fiscais, né, dos benefícios fiscais, só vai para votação se houver consenso entre os líderes. Também vale prestar atenção no projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, né? O relator do projeto, o deputado Arthur Lira,
disse ontem que pretende votar o seu parecer já na comissão especial amanhã e também colocar em votação no plenário da Câmara no mesmo dia, Débora. Vamos acompanhar. Vamos lá, vamos acompanhar. Bom, para além disso, temporada de resultados, né, Theo? Já começando lá nos Estados Unidos, a gente mal terminou, até eu tenho a sensação que nem mal acabou. Mal Nunca acabou, acaba. já está começando outra. Pois é, os bancões de Wall Street já estão soltando balanços, agora abrindo a temporada do segundo trimestre. Os números estão saindo agora cedo do JP Morgan, do Wells Fargo, do Citigroup e também da gestora de recursos BlackRock. Hoje também é dia de um dado importante de inflação nos Estados Unidos, o CPI, que sai às 9h30 pelo horário de Brasília. Expectativa de alta de 0,3% em junho, na comparação com maio, quando a inflação ao consumidor americana subiu 0,1%. Na comparação anual, o CPI deve subir de 2,4% para 2,7%. No mesmo horário, 9h30, também sai o índice Empire State de atividade, que deve mostrar recuperação para menos 8 pontos em julho, depois de marcar menos 16 em junho. E 4 dirigentes do Fed vão falar ao longo do dia e certamente vão comentar esses números aí da inflação e o impacto sobre as expectativas para os juros americanos. A Michelle Bowman fala às 10h15, o Michel Barr às 1h45 da tarde, a Susan Collins às 3h45 da tarde e a Lori Logan às 8h30 da noite, sempre pelo horário de Brasília. No mesmo, também hoje, no mercado de petróleo, vale prestar atenção aí no relatório mensal da OPEP, que sai agora de manhã. E na Europa, saiu agora há pouco o dado de produção industrial da zona do euro, que subiu 1,7% em maio, depois de uma queda de 2,2% em abril. O dado veio melhor, inclusive, que a expectativa do mercado, que era de uma alta de 0,9%. Na Alemanha, saiu o índice ZIL de sentimento econômico, que subiu para 52,7 pontos em julho, depois de marcar 47,5 pontos no mês anterior, também acima do consenso do mercado, que era de 49,1 pontos. Ainda na Europa, o presidente do Banco Central da Inglaterra, o Andrew Bailey, fará um discurso hoje às 5 da tarde pelo horário de Brasília. E na China saíram na madrugada de hoje diversos dados importantes. O PIB chinês cresceu 5,2% no segundo trimestre, pouco acima da previsão de 5,1%. A produção industrial aumentou 6,8% em junho, superando a expectativa de uma alta de 5,5%. E as vendas no varejo aumentaram 4,8%, pouco abaixo do consenso do mercado, que era de uma alta de 5%. E aqui no Brasil, hoje não temos nenhum indicador relevante previsto na agenda, Débora. É isso, vamos então acompanhar nos outros destaques, principalmente lá fora. Então, muito obrigada. Até amanhã, meu querido. Boa terça-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau.